Olá, bom dia. Bom dia. Mas você sabe que hoje, só hoje, nós usamos o Zoom há mais de 5 anos para fazer a reunião de pauta, né? Só hoje está Hum? subindo mais de 17% na Bolsa de Valores. É o sucesso mais estrondoso do planeta por causa do coronavírus, né? Todo mundo usa o Zoom para se comunicar. Se em vez de fazer essa porcaria desse site, a gente tivesse investido todo o dinheiro no Zoom, nós estaríamos ricos nesta hora. Nós não fizemos isso porque nós somos dois trouxas e fazemos jornalismo. E nunca vamos sair desse troço aqui, os dois na janelinha do Zoom. Não, Mas é, mudou o planeta, né? vou Esse negócio aproveitar. do Zoom é o símbolo. Eu estava ouvindo agora no noticiário econômico, os caras falando, ó, a gente vai perceber que a situação está voltando ao normal quando as ações do Zoom se fixarem num determinado patamar. Então, é o achatamento da curva do Zoom. Bom, enquanto houver internet também. Também tem esse ponto, mas Bom, a gente porque, usa o Zoom porque ela é muito econômico também, né? Faz um arquivinho bem pequenininho para uma conversa jogada fora entre nós de 10 minutos, 15 minutos, e faz um arquivinho desse tamanho. bom, as televisões aqui no Brasil, eu imagino que aí também, diminuíram, né, a alta definição, que É, consome mais banda e tudo mais, é. é, o que é uma boa coisa. Uhum. O mundo praticamente está derretendo. É. Aqui no Brasil, a gente assim, começa a entender que é preciso confinar, é verdade, né? Mas, como a gente estava já conversando, eu, Mário, acho que é impossível você manter confinada uma população inteira, aliás, a população mundial, durante muito tempo, por dois motivos simples. Motivo psicológico, as pessoas não aguentam, realmente não aguentam ficar muito tempo dentro de casa, ainda mais nos países da Europa, onde os apartamentos são menores, as pessoas vivem muito da porta da rua para fora. E você tem a questão econômica. A economia economia para e aí não há o que fazer. Então, eu acho. A minha experiência. Deixa eu É, acabar só meu raciocínio para terminar. Assim, eu não sim. vejo, não é que eu sou contra o confinamento, não se trata disso, né, mas eu acho que o cenário, tem dois cenários prováveis. Um antiviral eficaz, né, que será produzido em massa, mas esse antiviral, você me falou Setembro. agora, as notícias aí são de setembro, eu acho muito tempo, são 5 meses até lá. Eu acho que o antiviral só seria a solução neste momento se fosse formulado no próximo mês, nos próximos 2 meses. E o cenário B, que eu prevejo, é isso, quer dizer, você vai ter uma população que não vai conseguir ficar confinada como deveria, podem ocorrer desobediência civil e tumultos, motins, né? Em especial da população mais jovem. Saques. Saques. Num cenário desse, parece que em Londres já está acontecendo alguns saques. Em Londres, as pessoas não estão confinadas. Muito bem. Aqui há notícias de cidades, por exemplo, Belo Horizonte, mesmo aqui em São Paulo, que os bandidos estão já se sentindo mais livres nas ruas, né, para assaltar, daqui a pouco vão começar a arrombar casa. Precisa ter polícia, Pois precisa é, ter mas não tem. autoridade, Pois é, só que precisa ter Estado. pois é, não é que não tem Estado, mas mesmo onde tem Estado, o Estado não será capaz de conter Olha, eu dou a milhares minha. de pessoas. Deixa eu Então, dar deixa eu acabar, experiência aqui, deixa eu acabar, só porque o deixa eu acabar. cálculo não é esse aí. Eu acho apenas que, neste caso, o que ocorrerá, e já tem gente falando nisso, o que ocorrerá vai ser que os governos vão deixar confinadas as pessoas mais idosas, acima de 60 anos, ou talvez 65 anos, né? Vai impor regras de distanciamento social, né, que devem ser respeitadas, e aí cabe a seleção natural
julgar quem vai e quem não vai. Não, Eu acho que você vive num país muito com uma população muito idosa. Isso também é uma das causas, né? A gente sabe da alta mortalidade na Itália. Mas você imagina Nova York, uma cidade como Nova York, uma cidade como São Paulo, uma cidade como Londres, uma cidade como Paris, você manter milhões de pessoas confinadas. Não só você vai manter, como elas vão respeitar. Vão respeitar o isolamento, vão respeitar. Aqui na Itália nós estamos o cálculo não é um só, porque aqui em Veneza a gente está desde 23 de fevereiro com uma quarentena parcial até o dia 8. No dia 8 a gente foi baixado o decreto na Lombardia e em partes do Vêneto, estabelecendo esse regime aqui de isolamento total, e no dia 11 na Itália inteira. Desde então, a gente viu essa escalada do número de vítimas e de doentes, etc., até ontem, quando deu uma pequena redução. O governador da Lombardia disse que os dados de hoje, ainda não foram divulgados, mas os dados de hoje estão em linha com os dados de ontem, quer dizer, aparentemente a gente chegou a uma estabilidade inaceitável, porque a gente está falando de 600 mortos por dia, e mais do que os mortos, a gente fala também de uma situação de pressão nos hospitais brutal, gigantesca. Mas as pessoas se comportam direito. Eu vejo aqui da minha janela, não tem ninguém na rua. As pessoas usam o Zoom meus filhos agora estão tendo aula. Neste momento. Diogo, eu não tenho a menor dúvida. Meu filho também está tendo aula em casa. Existe uma possibilidade. As pessoas enfrentam as situações mais... A raça humana é uma droga, mas ela é resistente. Ela é capaz, a gente é barata, a gente é capaz de enfrentar situações muito desafiadoras por um período mais longo do que se imagina, e isso daqui vai se arrastar por 1 mês, 2 meses, até a situação se acalmar, e depois, sim, gradualmente. Agora a gente tem um regime na Itália de fechamento total de fábricas também. E as fábricas que não foram fechadas estão sendo fechadas na marra pelos sindicatos. Então, por 15 dias, por mais 15 dias, a gente vai ficar com 1 mês de paralisação total. Mas depois desse mês, a curva vai ter caído, as fábricas vão reabrir, vão voltar a abrir. Não estamos falando a mesma coisa, porque o que eu estou falando é de 1 mês, no máximo, 1 mês, mês e pouco. O que eu, não 3 meses, 4 meses. Isso não há. 3 meses, eu acho que. Escola, por exemplo, escola já era. Eles não vão voltar às aulas antes do verão, porque tudo para, e as escolas aqui na Europa recomeçam em setembro. Em setembro, há a expectativa de que, pelo menos no radar, exista algum tipo de antiviral capaz de deter essa maldita... As escolas neste momento, por causa de coisas como o Zoom, o Skype, etc., elas são o menor dos problemas. Pois é. Não é um pequeno problema porque os pais não podem trabalhar. Os pais não podem trabalhar e pobre não tem computador. Veja, nossas realidades. Eu estou falando aqui. A gente depois passa para o Brasil. Eu estou falando de uma realidade brasileira. Lógico. Aqui, por exemplo, na classe dos meus filhos, não há ninguém que não tenha acesso a computador e internet. Todos eles têm. As pessoas não têm computador, as pessoas não têm internet, muito menos banda larga, certo? Então isso é uma tremenda dificuldade. Então, não dá. Não, eu sei que o Brasil tem alguns agravantes, inclusive. Aqui a gente vai entrar no verão, em que há, de qualquer maneira, uma paralisação do trabalho por um período bastante prolongado, as escolas acabam. O Brasil está entrando no outono e inverno, em que a epidemia pode se alargar, porque as pessoas ficam em ambientes mais fechados, e isso facilita o contágio.
E não tem férias de verão, não tem férias de 3 meses. Então, a situação é muito mais explosiva, eu acho, no Brasil, do que em outros lugares. Além disso, a gente tem um presidente que erra o tempo todo, desde o Agora, começo dessa crise. temos uma falta de estrutura absurda, você sabe bem, que é fruto de todos os políticos que estão aí no poder e que estiveram no poder nos últimos 500 anos. As pessoas não têm casa, as pessoas não têm saneamento básico. Tudo isso a gente vai pagar Claro, nessa hora aqui também. sem dúvida. Então, assim, em São Paulo, tem coisas inimagináveis. Em São Paulo, por exemplo, ainda há barraco de lata, de latão, você entendeu? Não é de padaria, né? Há pessoas, uma família de 6, 7 pessoas morando num único cômodo, sem qualquer ventilação. Então, assim, não é que eu estou fazendo demagogia. Não, e sem uma rede de proteção social. É complicadíssimo. Milhões de pessoas. São milhões de pessoas. Mas não tenho a menor dúvida sobre isso. A gravidade da situação, existe. Sobre isso, nós concordamos 100%. Existe agora, não, eu assim, não acho, assim, num mês e pouco é o máximo que as pessoas vão aguentar, e a economia já está indo para o brejo, mesmo assim, de qualquer maneira. Olha, Morgan Stanley calcula, eu acabei de publicar, Morgan Stanley calcula que a economia americana, o PIB americano, no segundo trimestre vai cair 30%. O mais otimista é o Bank of America, que diz que vai cair 12%. Acaba o mundo. Trimestre, não em um mês, um trimestre vai acabar. 12,8% de desemprego. Agora é 3%. Assim como o mercado precisa, qual o problema? O mercado precisa precificar essa crise, precisa entender qual é o horizonte. Sim. As pessoas também nas suas vidas pessoais, com perdão da redundância, elas também precisam de um horizonte. Eu acho que a Itália, hoje os olhos estão voltados para 2 países principalmente, o mundo. Itália e Estados Unidos da América. No caso da Itália, ela talvez neste momento, do ponto de vista da epidemia propriamente dita, ela é mais importante, porque vai dar ao mundo um horizonte de quanto tempo dura essa curva ascendente, quanto tempo ela demora para achatar e quanto tempo ela demora para cair. Em função disso, eu acho que aí sim os países poderão tomar medidas que também criem um horizonte para a população. Detalhe, essa curva, a velocidade dessa curva depende do rigor com que são mantidas as regras de isolamento. A Itália é uma esculhambação. Não. É uma esculhambação. Não 40. Demoraram. Não, desde o dia 8. Demoraram para tomar as atitudes, as medidas restritivas. O mundo inteiro demorou. A Itália poderia ter tomado antes, porque ali começou a crescer mais rápido É o contrário. A Itália não podia ter tomado antes porque não tinha nenhum modelo. O Giuseppe Conte tomou aqui há 2 dias a medida de pôr todo mundo em quarentena de verdade. Escuta, 40% da população de Milão estava fora da rua. Estava fora de casa. Não é verdade. Você no Vêneto, a gente já conversou sobre isso, onde você mora, as pessoas são mais disciplinadas. Certo? No sul não se sabe. Tá? Agora que interditaram as pessoas indo para o sul. Então teve um problema, sim. Eu acho que a Itália está se comportando muito bem no atendimento às doentes. Houve um problema que tem que ser evitado, inclusive no Brasil. É um bom exemplo disso. Entre o dia 8 e o dia 11. No dia 8, decretaram o fechamento total de Lombardia e Vêneto. A população que tinha família no sul da Itália e que trabalhava na Lombardia ou no Vêneto, pegou o trem, foi para casa e passou o contágio lá para baixo. Então, quando você toma uma medida dessas restritiva, você fecha tudo. Fecha tudo. Eu acho. Ou fecha tudo, não dá para fazer gradualmente. Isso eu concordo. A gradualidade é o pior. A coisa foi gradual, até para político aparecer mais na televisão. Né? Então, assim, isso é uma irresponsabilidade. Mas ainda está sendo assim. Olha, em Nova York, ontem, eu vi o governador de Nova York fazendo um discurso absolutamente sensato, mas ainda se fala ali em distanciamento social.
Não existe distanciamento Nesse social, é momento, isolamento. Ele fala, você deve sair, você pode ir ao parque, você pode fazer jogging, você faz o teu jogging a 1 metro de distância. Isso não existe. o que eu estou dizendo, o que eu disse foi que é preciso tomar a medida do isolamento, né? Mas este isolamento não poderá durar para sempre. É preciso ter um horizonte. Acho que não. Eu acho, inclusive porque tanto as pessoas não aguentam como a economia já não está aguentando. Agora, o fato é que a Itália vai dar um horizonte de um país que começou, como todos os outros países estão fazendo, com exceção de alguns, né? Em vez de tomar uma atitude firme logo, ficou tomando medidas gradualmente, né? E ver que tamanho vai ter isso, essa curva, né? A ascendência dessa curva. Agora, tem um outro dado, que é uma questão discutível, e que eu, Mário, dou o benefício da dúvida, que é a questão dos testes. Você tem, a Coreia do Sul é o grande exemplo, de país que testou um monte de gente assintomática, rastreou quem tinha tido contato com gente com o coronavírus, isolou, e parece, né, se não estão mentindo nas estatísticas, que obteve um ótimo resultado. Bom, aqui no Brasil, a confiar no Ministério da Saúde, eu não estou falando nem no Bolsonaro, eu estou falando no Ministério da Saúde, no ministro Mandetta, no secretário de Vigilância Wanderson Oliveira, certo? Eles disseram repetidamente que estão negociando com a China kits de testes rápidos, né, para que criarem postos volantes e examinarem um monte de gente. Estão falando de 10 milhões de pessoas. Ninguém conseguiu fazer isso até agora. Né? Muito bem, pode ser que consigamos. Os Estados Unidos até agora fizeram 250 mil. Mas o Brasil, bem ou mal, tem um sistema unificado de saúde, o SUS, que ele é muito desigual, mas, no geral, é uma coisa que acaba funcionando, coisa que os Estados Unidos não têm. Não, mas a Europa tem. A Itália consegue fazer, no máximo, 20 mil testes por dia. Pode ajudar, Diogo. Só que os testes são importantíssimo. importantíssimo. Mas a questão é a seguinte: é importante lembrar a realidade também o tempo todo. É óbvio que o teste é fundamental. É imprescindível testar, por exemplo, enfermeiros, médicos, porque eles acabam contaminando toda a população que é atendida por eles. Agora, ontem, a minha mulher falou, o médico da Judéca está com coronavírus. O cara só tem paciente com mais de 85 anos. Quantos vão morrer por causa disso? Alguns. Alguns vão morrer por causa disso. Então, por exemplo, o pessoal de saúde tem de ser testado. O problema desse vírus, e essa é uma questão que, obviamente, eu acompanho 24 horas por dia, mas é a rapidez dele, é a rapidez do contágio, a rapidez da difusão. Quando você fala, eu vou testar, que é a coisa certa para se fazer, o teste tem que começar hoje e terminar depois de amanhã, porque entre hoje e depois de amanhã, já contaminou 40% da população. Essa é a questão. Eu só estou dando o benefício da dúvida porque os caras disseram que vão fazer. Se eles não fizerem, a gente cobra. Eu estou dizendo, lógico. Eles estão dizendo que com a ajuda da Vale, inclusive que é uma grande exportadora de minério para a China, se não é a maior do mundo, eles vão conseguir, estão tentando conseguir kits, milhões de kits de teste muito rápido. Sim. Que teria um grau de confiabilidade suficientemente alto para você isolar a gente assintomática e quem teve contato. Sim. No Brasil, até pelas suas peculiaridades econômicas e sociais, eu acho que esta é a única maneira, não sei se acontecerá, se será possível ou não, mas este caminho, na minha visão, e parece da visão do Ministério da Saúde também, é o único caminho de você debelar essa epidemia mais rapidamente aqui. Não tem dúvida. Entendeu? Não há a menor dúvida. Eu concordo inteiramente. Não sei como eles vão, se eles conseguirem. A questão é operacionalizar isso daí. No final da coletiva ontem, só de terminar, senão eu perco o meu raciocínio. No final da coletiva ontem, veja, o Ministério da Saúde, anteontem, o Wanderson vai à televisão e diz
fala dos 10 milhões de testes que serão importados da China, 5 milhões chegando em 8 dias. Bom, todo mundo ficou, nós conversamos, né, no nosso grupo do antagonista, isso é possível, não é possível, blá, blá, e chegamos à conclusão de que a gente tem que esperar para ver, obviamente. Muito bem. Ontem, no entanto, o ministro, ao falar desse teste, no final da coletiva, ele disse assim, eu só gosto de falar sobre o que eu tenho nas mãos. E eu não tenho ainda esse teste nas mãos, nós não temos. Dando a entender que o secretário de Vigilância foi um pouco precipitado ao falar sobre esses testes. Então, assim, de fato, pelo que eu entendi, e eu acho que todo mundo entendeu, eles vão tentar esse caminho de teste em massa, certo? Contam com kits, com esses kits chineses rápidos, de testes rápidos e de confiabilidade bastante razoável, né, para seguir esse caminho. Aí ele me preocupou um pouco no final da entrevista, porque ele disse, bom, se não tiver os testes, nós não tivermos esses testes nas mãos, aí nós temos a Fiocruz. Bom, obviamente, a Fiocruz, com todo o respeito pela Fiocruz, e eu tenho muito respeito pela Fiocruz, os pesquisadores da Fiocruz, ela não tem condições operacionais para fabricar 10 milhões de testes em um curto espaço de tempo. Eu nem sei se é capaz de fabricar estes testes. Talvez seja um know-how assimilável rapidamente, né? Mas, assim, é um caminho que me parece um caminho, no Brasil, no caso do Brasil, um único caminho. Sem dúvida nenhuma o caminho. Eu até preciso entender como é que se faz, porque quando você observa a realidade, quer dizer, aqui, a Europa não é o terceiro mundo exatamente. Eles não conseguem fazer essa quantidade de testes. Aqui na Itália tem um teste que dá um resultado em 1h15. Mesmo assim, exige a roupa completa, que nos Estados Unidos eles chamam de PPE, e estão reclamando muito, porque não há isso. Você tem que ter um macacão completo, você tem que ter a capacidade de tirar a infecciosidade do cotonete. Não é só enfiar o cotonete na boca, você põe num vasinho e dá o resultado. Então, operacionalizar isso daí é complicado. Quando você observa aqui, o senador dos Estados Unidos, Rand Paul, fez o exame, depois de 5 dias deram o resultado para ele, ou quando o Hospital Albert Einstein, no Brasil, que é o melhor do país, não faz um teste em 1h30. Eles não conseguem fazer, não tem teste suficiente. Eu estou dizendo que foi relatado, né? Não, mas eu não estou... Tudo que eu quero, eu aposto... Olha, neste momento, eu quero que funcione. Não, o kit chinês... Não, a gente está trocando aqui. Lógico, eu quero que funcione. Eu estou dizendo apenas que o kit chinês, segundo disse o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, ou o secretário de Vigilância, já não lembro, ele é capaz de entregar o resultado no dia seguinte. Eu não sei, eu não sou sanitarista, infectologista, médico, longe disso. Se eu tivesse estudado, talvez eu tivesse alguma informação a mais. Eu estou relatando como jornalista e como espectador aqui na Itália, nós ouvimos. Eu vi esse programa que você... que tem 2 tipos de teste. Um deles que é mais ou menos experimental, que leva 1h15 para dar o resultado, e aquele clássico que leva 4 horas. Quer dizer, o mínimo possível 4 horas para ter um resultado confiável. Nesse programa Petróleo, ele, inclusive, comentaram... Falavam sobre isso. Sobre isso, sobre testes. Agora, o que me deixou escandalizado, e aí eu estou fazendo assim, quase um off-topic, foi que eu já havia lido a respeito, né? Mas foi o caso desse laboratório italiano de ponta, né? Que vendeu 500 mil testes para os Estados Unidos. Pousou um avião militar na Itália e levou 500 mil testes para os Estados Unidos. Eu me pergunto... E o teste fabricado em Brescia, que é um dos 2 piores focos da doença. É ainda mais escandaloso porque... Escandaloso, eu acho escandaloso. Quer dizer, com todo o respeito, não é possível, né? Mas sabe o que aconteceu ontem? Sabe o que aconteceu ontem? Os chineses mandaram não sei quantos milhões de máscaras para a Itália.
o avião parou para reabastecimento, na Polônia, os poloneses roubaram as máscaras. A gente fica falando, olha, isso aqui, para quem está nos escutando, todos nós, né, falando, pô, Brasil, brasileiro. Sim, o Brasil, na verdade, assim, é a humanidade, né? Eu estava conversando com o meu filho que mora na Austrália, em Sydney, e ele estava me falando, antes de fechar as praias, que foi noticiado, que a principal praia de Sydney, né, uma das principais, chama-se Bondi, estava cheia de gente. Apesar de todos os apelos, aí tiveram que fechar a porcaria da praia. Londres, as pessoas, elas continuam levando a vida normalmente como se nada houvesse, o que é uma tremenda irresponsabilidade, fruto também do governo Boris Johnson. Olha, né? outra questão... Na França, a coisa está mais controlada. Né? Estou falando só um sobrevoo do que eu sei. Na França, a coisa está mais controlada. O problema ali são os imigrantes, né? Porque eles se recusam a ficar dentro de casa. Então, a polícia tem que agir com mais rigor e mais firmeza. Agora, é isso, entende? A humanidade, voltando ao início da conversa, não adianta a cultura, não adianta a civilização, né? As pessoas, elas acabam se recusando, né, a sair, a ficar em casa como deveriam. Então, é preciso que esse tempo seja respeitado com rigor, né, com disciplina, né, para que a gente possa sair mais rapidamente desse negócio. Porque, senão, o cenário que antecipo é esse aí. Se vai ter tumulto, sem horizonte vai ter tumulto, vai ter desobediência civil, e os governos vão ter que afrouxar as regras e vai morrer mais gente, sim. Não tem. E última coisa, de governantes, o que se exige é racionalidade. A gente viu o governador dos Estados Unidos, por exemplo, de Nova York, ontem, dizendo que nos Estados Unidos há competição entre um estado e outro, porque é uma deformação do sistema federal. Então, um ventilador que custaria, em teoria, $15.000, acaba custando 80 mil, porque a Califórnia e o estado de Washington e o estado de Nova York, que estão até aqui, ficam disputando isso daí com as indústrias que, obviamente, conseguem tirar algum proveito dessa situação e dessa emergência e cobram o máximo possível, fazem até um ágio em cima desse preço. Então, são todas as questões que têm de ser resolvidas, que numa situação normal não são gritantes, mas numa situação de guerra como essa daqui, exigem racionalidade. O Brasil, neste momento, tem um problema, tem um problema e tem um recurso. O recurso é o ministro da Saúde, que é racional. E o presidente que não é, que faz um discurso absolutamente aloprado, lunático, ele sim. Um dia vira curandeiro e inventa a droga antimalárica que vai curar todas as questões. O outro exige que sejam abertos os templos para que os cabos eleitorais dele continuem a promover os próprios cultos. Ataques a parceiros, necessariamente parceiros, nos estados e nas prefeituras. Então, se a gente não acertar esse negócio aí, mesmo essa questão que você falou, de deixar um tempinho, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, mesmo isso não vai dar resultado. Então, neste momento, é preciso que haja um mínimo de lucidez, de racionalidade, e a autoridade pública tem de caminhar mais ou menos na mesma direção, e lá para frente eles vão disputar a eleição e a gente vai escolher, nós vamos escolher quem representa melhor os anseios do país. Mas neste momento é necessário que eles combinem uma estratégia comum. Muito bem, você pode ser candidato. O candidato. Aqui. Isso aqui da minha janela. Candidato, eu sou candidato à quarentena eterna. Só isso. Bom, vamos adiante. Vamos adiante. Abração. Abração.